Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa é a videoaula referente à quarta unidade do curso de Psicologia, que a gente vai falar um pouco sobre a psicologia social. É um material escrito, já foi disponibilizado para vocês, e aqui na videoaula a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos que são trabalhados no texto. Então é importante, como já avisei das outras vezes, fazer buscar relacionar o conteúdo do texto escrito com o que está sendo trabalhado aqui na videoaula, para a gente conseguir caminhar de uma forma interessante. Bom, a psicologia social, ela se mostra dentro do campo de problemas da psicologia como resultado de um movimento político da própria psicologia, no sentido de tentar reconfigurar esse campo de problemas, de tentar reconfigurar as diferentes formas de atuação do psicólogo na sociedade contemporânea. Foi um movimento que ocorreu ao longo do século passado, ao longo do século XX, e que foi ganhando força a partir da década, no contexto latino-americano, a partir da década de 60, 70, e hoje a gente tem a psicologia social como uma das principais áreas de atuação do psicólogo. O psicólogo social, ele trabalha dentro das políticas públicas de saúde, dentro das políticas de assistência social, e ele propõe um olhar para o indivíduo que é um olhar um pouco mais amplo, um olhar que procura relacionar esse sujeito, esse indivíduo, com o contexto no qual ele está inserido. É importante considerar, um dos elementos basilares aí da psicologia social, é que ela surge como uma crítica à psicologia clínica, por considerar que a psicologia clínica ela atendia uma parcela bastante específica da população, assim, as populações que têm uma condição financeira diferenciada, que tinham a possibilidade de pagar por um atendimento clínico individual bastante tradicional dentro do campo de problemas da psicologia. A psicologia social, ao realizar essa crítica, ela indica que a psicologia ela tem que se comprometer também com as camadas populares, com os setores populacionais que não são favorecidos do ponto de vista econômico, com as populações que enfrentam problemas de vulnerabilidade social, por exemplo. Ainda assim, é importante considerar também que a psicologia social não se reduz a essa interpretação do indivíduo que ocupa posições marginais na nossa sociedade, mas ela pensa as diferentes formas de desenvolvimento, os diferentes processos de subjetivação, sempre tendo como referência básica as relações sociais que o indivíduo estabelece. A principal contribuição da psicologia social para o campo de problemas da psicologia foi apontar a necessidade de interpretar e compreender o ser humano como um ser que se constitui em meio a um jogo de relações que o coloca em articulação com a sociedade. Bom, nesse sentido, a psicologia social ela assume como a sua principal questão a relação entre indivíduo e sociedade. Não a partir de uma consideração de que a sociedade influencia o indivíduo em seus processos de formação, mas a partir da consideração de que o contexto histórico e social no qual o indivíduo está inserido, ele participa dos processos de formação do sujeito. Partindo desse entendimento, de que a psicologia ela deve investigar os processos de formação do sujeito em articulação com o contexto histórico e social que ele está inserido, é importante indicar que a psicologia social ela é um campo dentro da psicologia que se articula com outras disciplinas ou com outras ciências sociais parcelares. Nessa articulação, é notável as contribuições que existem entre a psicologia e a sociologia, a psicologia e a antropologia. E, além dessas duas, um campo de problemas muito forte dentro da psicologia social é justamente o campo da educação. Bom, no contexto latino-americano, é muito importante a gente citar também as contribuições da professora Silvia Elaine para a psicologia social. A professora Silvia Elaine ela teve suas contribuições voltadas para um contexto latino-americano, é uma pesquisadora brasileira, uma professora brasileira, que assumiu a importantíssima tarefa de construir o campo da psicologia social no contexto brasileiro, a partir de uma reconfiguração desse campo de problemas. Na perspectiva da Silvia Elaine, nós temos que olhar para a sociedade e olhar para os processos de formação do indivíduo a partir de uma perspectiva dinâmica.
Por que ela assume esse ponto de vista? Ela fala que os processos identitários, os processos de formação do sujeito, uma vez que eles estão relacionados com os grupos que nós pertencemos, né, a gente precisa de interpretar esse sujeito e esses grupos também sob uma perspectiva que está em movimento. Né? Então, são objetos aí de investigação da Silvia Elaine. A questão da linguagem, da comunicação, dos processos de formação do indivíduo e do processo grupal. Né? Ela indica que, ao tratar da questão grupal na psicologia, é importante indicar, né, que a gente está falando de um processo grupal e não de um grupo. Né? A palavra processo aí vai justamente indicar esse caráter de movimentação, de transformação, que é bastante característico dos grupos que a gente pertence e dos nossos processos de constituição. Bom, nesse sentido, a psicologia social ela tem como objetivo investigar as relações entre indivíduo e sociedade, assumindo aí, né, os processos de investigação da formação do indivíduo, considerando os processos dentro dos grupos que o indivíduo participa, as diferentes funções, né, que são desempenhadas pelas instituições da nossa sociedade. Por instituição aqui eu estou falando das instituições educacionais, eu falo da escola, a gente pode assumir também as instituições políticas, né, qual que é o papel delas na sociedade e qual que é o impacto da participação do indivíduo nessas instituições para os processos de constituição da subjetividade. E, além disso, a questão das representações sociais também é bastante investigada dentro da psicologia social. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os conceitos, alguns conceitos fundamentais para a gente compreender a partir de qual perspectiva a gente deve olhar para o campo de problemas da psicologia social. Eu falei até o momento, né, que a psicologia social assume os processos de formação do indivíduo como um elemento dinâmico, assume o indivíduo como um ser que está em constante transformação, que estabelece diferentes relações ao longo da sua trajetória e que essas relações elas vão participar do seu processo de formação. E nesse processo é importantíssimo a gente falar sobre o conceito de mediação social, que é um conceito central para a gente compreender a psicologia social. Né? Bom, vamos considerar o seguinte: quando a gente vai analisar os processos, os diferentes filhotes aí, né, dos mamíferos superiores, a gente vai percebendo que o bebê humano ele é extremamente frágil no momento do seu nascimento. E ele precisa de cuidados bastante específicos para poder resguardar a sua sobrevivência. Isso é um elemento que caracteriza a espécie humana e que diferencia o ser humano dos outros mamíferos, dos mamíferos superiores. Se a gente pensar os filhotes dos outros animais, eles já nascem, eles têm uma certa possibilidade, uma possibilidade um pouco mais ampla do que o ser humano, de sobreviver. O ser humano não, a gente precisa, como o nosso aparelho biológico ele é, de certa forma, incompleto, porque os processos psíquicos eles vão sendo constituídos a partir das relações sociais que a gente estabelece, nós precisamos de participar socialmente, nós precisamos de um apoio do grupo familiar, nós precisamos das instituições escolares, no sentido de aprendizagem da língua, para o desenvolvimento aí das funções psicológicas superiores. Nesse sentido, desde os processos mais básicos que vão assegurar a nossa sobrevivência, e aí eu estou falando, por exemplo, da alimentação, até os processos de transmissão cultural mais complexos, que aí a gente já pode citar, né, a aprendizagem da língua materna, a aprendizagem de uma língua estrangeira, a aprendizagem de regras sociais, de códigos morais, por exemplo, que às vezes são códigos que estão implícitos nas relações sociais e que nós precisamos nos apropriar à medida que a gente vai vivenciando dentro dos diferentes grupos, dentro das diferentes instituições. Para a realização da apropriação desses processos, é fundamental a gente pensar a questão da mediação social. Por mediação social, compreendemos o processo no qual algo ou alguém cumpre a função de se colocar entre dois polos da relação entre indivíduo e sociedade. Essa função é desempenhada por indivíduos mais experientes e que apresentam para o sujeito o mundo no qual ele está inserido. Bom, partindo desses elementos,
é fundamental considerar que a mediação social, então, ela é fundamental para a gente pensar a formação do indivíduo. E aí, nessa discussão, a psicologia social ela dialoga de forma muito próxima com a psicologia do desenvolvimento, como vocês devem ter percebido a partir da leitura do material e das outras aulas que foram gravadas. Bom, o processo, então, de mediação social ele é fundamental na formação do indivíduo, posto que é pela mediação social que vão se desenvolver as funções psicológicas superiores. Né? E aí, por funções psicológicas superiores, eu estou falando de linguagem, pensamento, percepção, atenção, memória. Todas essas funções, né, elas são mediadas socialmente. O que isso quer dizer? Que os processos de comunicação, que os processos de linguagem, eles são fundamentais para a gente pensar, por exemplo, a capacidade de memória de um indivíduo, a sua capacidade de atenção, os seus processos de pensamento. Né? Quando a gente quando a psicologia social, e aí mais especificamente quando o Vygotsky, que é um autor importante desse campo de problemas, ele vai falar sobre os processos de pensamento, a construção dos processos de pensamento, ele coloca a linguagem como um elemento, a linguagem e os processos de comunicação, obviamente, como um elemento fundamental para o desenvolvimento do pensamento. Então, o pensamento verbal, que é o pensamento que nos auxilia, por exemplo, a solução de problemas, né, que cumpre a função de organizar nossas ações, de projetar, né, a possibilidade que nós temos de projetar nossas ações no futuro, de fazer planos e etc., são todos processos que estão vinculados à questão da linguagem e vinculados, obviamente, à questão da comunicação. É importante considerar o seguinte: a mediação social é algo que acontece nas nossas vidas das mais variadas formas e a partir dos mais variados instrumentos. Então, a gente pode pensar o seguinte: o indivíduo, ao nascer, ele faz parte de um grupo social. Ele chega nessa realidade fazendo parte de um grupo social denominado família. Né? Na ausência das relações familiares, a nossa sociedade tem outras instituições que vão cumprir esse papel de apresentar o mundo para o indivíduo, né, na medida que ele vai se desenvolvendo. Esse processo que acontece, voltando aqui à questão da família, é um processo que acontece de modo informal, de forma não deliberada. Né? É um processo que acontece naturalmente. Então, a gente pode afirmar, né, que os cuidadores e as pessoas mais próximas ali do grupo familiar, elas realizam o processo de mediação social. Né? Elas apresentam o mundo para esse indivíduo que acabou de chegar no grupo. Além da família, que é um importante grupo que realiza essa mediação, né, entre o indivíduo e a sociedade mais ampla, na nossa organização social nós temos outras instituições que também cumprem esse papel, né, que é o caso, por exemplo, da escola. O que vai diferenciar essas duas instituições? Né, se por um lado a família ela cumpre esse papel de modo informal, de forma não deliberada, não intencional, a instituição escolar é uma instituição pensada para poder oferecer condições adequadas para que esse processo de apropriação da cultura via mediação social seja realizado. E aí vocês podem perguntar o seguinte: mas são só instituições sociais que fazem esse papel? Não. A mediação social ela também se dá pelos mais variados instrumentos que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Assim, a própria linguagem ela é um instrumento de mediação social. Quando eu uso a linguagem para me comunicar com alguém, né, eu estou usando de um instrumento que me coloca em relação com outra pessoa. E aí, da questão da linguagem, a gente pode pensar os outros instrumentos, né, empíricos que vão realizar esse processo de mediação. Nessa videoaula, por exemplo, né, assim, o nosso contato, né, o contato que eu tenho com vocês, ele é mediado, nesse momento, por essa videoaula que está sendo gravada. Em outros espaços, né, nós também temos a possibilidade de comunicação usando o portal do aluno, que também realiza a mediação entre, né, o professor e os estudantes de uma disciplina na modalidade de educação à distância. E aí celulares, enfim, computadores, a linguagem escrita. Você tem inúmeros instrumentos que foram criados pela nossa cultura, pela nossa sociedade, que também desempenham esse papel de mediação social. Né? Pela linguagem escrita, por um livro que eu pego, por exemplo, para poder conhecer uma história, para poder me apropriar de um conhecimento que já foi produzido, realiza a mediação social entre
aquele que está lendo, né, entre a pessoa que lê e o indivíduo que escreveu aquela obra, né, que não necessariamente compartilha dos mesmos referenciais históricos que eu. Né? Eu posso ler uma obra que foi escrita no século XVIII, por exemplo. Né? Eu posso entrar em contato com um indivíduo que que produziu no século XVIII a partir do instrumento livro, do instrumento linguagem escrita, né? E aí eu também me aproprio de relações sociais, eu me aproprio de um conhecimento que vai favorecer a minha forma de enxergar o mundo. Esse conhecimento que eu me apropriei, né, seja por uma relação informal, dentro da família, dentro da escola, do meu grupo de amigos, ou pela mediação de um livro, ou de um computador, de um telefone, enfim, ele vai, consequentemente, transformar a minha forma de ver o mundo. E aí, quando eu falo transformar a minha forma de ver o mundo, assim, é importante considerar que essa transformação ela é uma transformação do ponto de vista psíquico. Né? Assim, a minha identidade está em constante transformação a partir das relações que eu estabeleço, do conhecimento que eu aproprio. Enfim, o meu lugar no mundo muda a partir da qualidade da mediação, a partir dos elementos que eu entro em contato, né, via mediação social. Para Bock, Furtado e Teixeira, a subjetividade surge do contato entre os seres humanos e dos seres humanos com a natureza. Isto é, esse mundo interno que possuímos e suas expressões são construídas nas relações sociais. Assim, a psicologia social como área do conhecimento passa a estudar o psiquismo humano, objeto da psicologia, buscando compreender como se dá a construção desse mundo interno a partir das relações sociais vividas pelo homem. O mundo objetivo passa a ser visto não como fator de influência para o desenvolvimento da subjetividade, mas como fator constitutivo. Bom, além do conceito de mediação social, existem outros conceitos que são importantes para a psicologia social e que aí é importante a gente citá-los também nessa aula, e vocês também podem entrar em contato com eles a partir do texto escrito. Outro dos principais conceitos da psicologia social é a noção de atividade. Né? O que essa noção quer dizer? O que esse conceito quer dizer? O que ele revela sobre a relação entre indivíduo e sociedade, considerando que o indivíduo se forma a partir dessa relação que ele estabelece com a sociedade mais ampla na qual ele está inserido. A atividade ela é considerada a unidade básica da vida material. Né? Por atividade aqui, nós estamos falando de um processo, né, que se dá entre o indivíduo e a natureza, ou entre o indivíduo e o contexto histórico, social, também o contexto natural no qual o indivíduo está inserido. Né? É por meio da atividade, né, que o ser humano vai transformar o ambiente em que ele está inserido, e nesse processo de transformação desse ambiente, ele vai também transformar a sua configuração psíquica, ele vai formar o seu aparelho psíquico, né, dentro de relações sociais, aí considerando também o conceito de mediação social nesse processo. É importante considerar o seguinte: essa noção de atividade ela é mais ampla do que a noção de trabalho, por exemplo, que nós percebemos a partir de perspectivas do senso comum. Né? A noção de trabalho na sociedade contemporânea ela vem sendo reduzida à compreensão de emprego. Né? E aí, por emprego, a gente vai entender aquela relação de trabalho, aquela relação de atividade, mas que você tem um elemento muito importante aí, né? Que é a questão da venda das horas de trabalho em troca de um salário. Essa relação ela vai ser condicionada, ela vai ser regulada a partir de pressupostos legislativos. Então, é uma noção bastante específica e ela é uma noção da sociedade moderna, né? E aí, mais especificamente, da sociedade capitalista, quando a gente vai fazer uma análise do emprego propriamente dito, né? A partir desse entendimento que eu falei do emprego. A psicologia social, quando ela fala de atividade, ela fala de um movimento de transformação da realidade na qual o ser humano está inserido. E nesse processo, né, nós acabamos por constituir nosso aparelho psíquico a partir das relações que a gente vai estabelecendo. Nesse sentido, o ser humano constrói seu mundo interno, né, sua subjetividade,
na medida em que atua e transforma o mundo externo. Atuar no mundo é uma propriedade do homem, isto é, a atividade é uma das suas determinações. Bom, e aí, articulado com essa noção de atividade, né, é importante citar brevemente a questão da consciência para a psicologia social. Né, a partir da perspectiva da psicologia social, a consciência do indivíduo ela vai ser construída, ela vai sendo gradativamente construída a partir das relações que o indivíduo vai estabelecendo na realidade e à medida em que ele vai também agindo sobre essa realidade e transformando essa realidade. Né? A consciência humana expressa a forma a partir da qual o indivíduo se relaciona com o mundo objetivo ou com o mundo externo. Né? Nesse sentido, a atividade, né, e aí eu estou falando de atividade de uma perspectiva bem ampla, assim, uma atividade de transformação da natureza, de transformação do ambiente que a gente está inseridos, essa atividade ela vai cumprir um papel fundamental na formação da consciência, né? Na medida em que ela vai permitir a reconstrução interna das representações do mundo externo. Tá bom? Bom, um outro conceito muito importante para a psicologia social é o conceito de identidade. Né? A psicologia social ela vai indicar, né, que, em linhas gerais, a identidade se refere à forma a partir da qual o indivíduo se reconhece a si mesmo. Nesse processo, né, no processo de construção identitária, então, é fundamental a gente considerar as relações que o indivíduo vai desempenhando ao longo da trajetória dele. Por que é tão importante falar sobre esses papéis que são desempenhados na vida cotidiana? Assim, porque na medida em que nós nos relacionamos, nós desempenhamos alguns papéis que já estão, de certa forma, objetivados, já estão presentes na sociedade em que a gente está inserido. Então, existe uma forma bastante específica de, por exemplo, você desempenhar um papel de professor. Né? Tem uma atividade específica que é realizada, uma forma, né, um conceito do que é um bom professor, e esse é um papel social que é desempenhado. No entanto, nós não estamos limitados, por exemplo, a desempenhar um único papel. Né? Nas relações que nós vamos estabelecendo, diferentes papéis vão sendo desempenhados. Então, a gente pode pensar o papel de filho, o papel de estudante, o papel de pai, né? O papel de professor, o papel de médico, o papel de irmão, enfim. São vários os papéis que nós vamos desempenhando ao longo da nossa trajetória. E esse desempenho desses papéis vão também compor esse processo identitário. No entanto, nós também não podemos reduzir a identidade, né, os processos identitários, aos papéis que o indivíduo desempenha ao longo da sua trajetória. Porque o conceito de identidade, né, para a psicologia social, ele pressupõe também um posicionamento do indivíduo em relação a esses papéis que são desempenhados. Então, como eu citei, o papel de professor, você tem um papel específico na sociedade que é desempenhado por uma série de indivíduos e que existe um conceito do que é ser um professor, qual que é a importância desse papel, quais são as características que um bom professor deve ter e etc. No entanto, quando, por exemplo, eu assumo esse lugar como professor, eu tenho elementos que são meus, que eu coloco em movimento na medida em que eu desempenho esse papel. Né? Existe um posicionamento subjetivo, existe uma concepção que é própria, que foi construída, né, por mim, nas relações que eu estabeleço, que vão diferenciar um indivíduo do outro, ou uma forma de desempenhar esse papel bastante específica para cada sujeito. Então, nós não podemos reduzir a questão da identidade aos papéis que o indivíduo desempenha, embora esses papéis sejam importantes na construção dos processos identitários. Tá bom? Além disso, a psicologia social também indica a necessidade de a gente compreender a identidade de um sujeito, de um indivíduo, sob uma perspectiva dinâmica. Né? Por que isso? Na medida em que nós vamos nos relacionando, na medida em que nós vamos estabelecendo relações sociais, que nós vamos nos apropriando da cultura, a partir de diferentes instrumentos de mediação social, nós vamos nos transformando gradativamente.
né, a nossa consciência se transforma, o nosso lugar no mundo se transforma, a forma a partir da qual nós interpretamos as relações que nós estabelecemos, ela vai se transformando. E, consequentemente, a forma a partir da qual nós nos reconhecemos também se transforma. Nesse sentido, a identidade ela deve ser compreendida como um processo também dinâmico, como um processo que está em constante transformação a partir dos diferentes papéis que o indivíduo desempenha, a partir das transformações ocasionadas, né, pelo conhecimento que o indivíduo se apropria, enfim, uma série de questões que vão compor aí esse processo de transformação identitária que vai acontecendo ao longo da nossa trajetória. Por exemplo, nós podemos considerar, existe um indivíduo, por exemplo, ao assumir um papel de filho dentro de uma configuração familiar, né, ele tem uma construção identitária em torno desse papel, um posicionamento diante desse papel. Esse filho, ele, na medida em que ele se desenvolve, né, na medida em que a história dele vai sendo construída, ele pode se transformar em pai. E aí, essa identidade, a identidade desse indivíduo, ela também vai se transformar a partir desse novo papel que ele vai desempenhar. Né? Então, a identidade também é um processo, a identidade, como diz um autor muito importante da psicologia social, o Antônio da Costa Ciampa, a identidade ela deve ser compreendida como metamorfose. A mudança nas situações sociais, a mudança na história de vida e nas relações sociais determinam um processar contínuo na definição de si mesmo. Neste sentido, a identidade do indivíduo deixa de ser algo estático e acabado para ser um processo contínuo de representações de seu estar sendo no mundo. Bom, pessoal, esses foram alguns dos conceitos trabalhados no material escrito. Assim, são pequenas contribuições oferecidas nessa videoaula que eu acho que podem contribuir para o entendimento da discussão mais ampla que a gente realiza ao longo dessa disciplina. Então, bons estudos para todo mundo e a gente se vê na próxima videoaula.